Fala turma, tudo bem? Se liga numa coisa, a gente pode montar estruturas de dados para diversos fins. Então a gente vai ter que montar a estrutura de dados para gerenciar filas, por exemplo. E a gente tem gente enfileirada mundo afora, a gente tem os caras um atrás do outro aí em fila de banco, etc e tal. Mas vocês já viram que tem filas que as pessoas ficam enfileiradas, mas elas não estão necessariamente uma atrás da outra. Um cara está aqui, outro cara está ali, outro cara está acolá, eles estão sentados em cadeiras nesse ambiente. De certa forma, eles estão funcionando como uma estrutura de dados que não é sequencial. Eles têm um índice de fila, o primeiro, o segundo e o terceiro, cada um está sentado no ambiente, a gente tem que saber o endereço deles no ambiente para a gente poder recuperar eles na sequência correta. O primeiro está na cadeira número 1, o segundo está na cadeira número 20, o terceiro está na cadeira 2, a gente tem que saber o endereço desses caras. E como é que a gente lida com endereços em programação em C? Vou mostrar para vocês aqui um código simples para a gente poder acessar um número qualquer. A gente vai criar uma variável aqui, número. A gente vai ter o ponteiro dessa variável. Repara ali na diferença, o asterisco ali diz que isso não é um número em si, mas o endereço de um número, o endereço de um inteiro. E aqui eu estou dizendo que essa variável endereço de um inteiro vai ter o endereço da variável num. Vê aqui na sequência do nosso código, nós temos uma pergunta para o usuário entre um número, a gente está pedindo para ele entrar com um número e a gente está capturando esse número na variável num. Até aí tudo bem, a gente tem que estar familiarizado. Então na sequência eu posso exibir esse número na tela. Estou exibindo ele aqui, acessando a variável num e exibindo ele aqui numa string de caracteres. Só que na sequência eu posso checar o endereço dessa variável, né? O endereço dessa variável está aqui em ptr num, a gente já capturou ela ali em cima. Então a gente pode enxergar o endereço de uma variável usando o especificador de formato %p. Na sequência, eu posso exibir o mesmo número, eu posso exibir o valor que está escrito nesse endereço, acessando o endereço e não a variável em si. Eu acesso o endereço da variável e pego o valor que está lá. Então aqui embaixo, olha o que a gente está fazendo, a gente está exibindo o valor do endereço na variável. Como que eu faço isso? Eu aciono o endereço, que é ptr num, e digo o asterisco para recuperar o valor que está lá dentro. Anteriormente, eu só peguei a variável endereço. Agora, eu estou usando a variável endereço para poder acessar ela com asterisco. Então, em teoria, na primeira linha vai exibir o valor que o usuário digitou, digamos assim, 2. E na terceira linha aqui embaixo, vai exibir o mesmo valor, 2, só que com métodos diferentes, tá vendo? Aqui a gente está acessando a variável e aqui a gente está acessando o endereço dessa variável e recuperando o que tem lá dentro. No fim das contas, a mesma coisa. Aqui embaixo, só para dar um exemplo, o endereço não vai mudar. Eu vou fazer tudo de novo, vou pedir para o usuário escrever um novo número. Ele vai escrever isso nessa variável e não vai acontecer nada. A gente vai imprimir o novo valor dessa variável, digamos que ele digitou 4, vai exibir 4. O endereço da variável vai continuar sendo o mesmo. Eu vou acessar o endereço dessa variável e vou exibir esse valor. Vamos compilar esse código. Vou aqui no terminal, novo terminal. Então aqui embaixo, a gente vai poder compilar gcc, pointer, exemplo, aperto o tab para ele autocompletar para mim, -o, pointer, -o, pointer, exemplo, .exe, enter. Compilou, executo, pointer, exemplo, enter. Entre o número, vamos lá, vamos digitar o número 2. Exibimos o número 2 que foi digitado, perfeito. Qual é o endereço dessa variável número 2? 0061FF28, é um hexadecimal. E o que está escrito nesse endereço? 2, logicamente. Se a gente digitar outro valor, será que o endereço vai mudar? Ou vai mudar só o valor? Então vou lá, digitar 5. Muito bem, o valor da variável é 5. Qual é o endereço? O mesmo endereço. O endereço continua lá, do mesmo jeito. Digamos assim, no momento, é outro membro da fila que está sentado naquela cadeira. E o valor que está escrito nesse endereço é o número 5. Então, gente, é assim que a gente acessa endereços de variáveis, é assim que a gente recupera esses endereços, assim que a gente recupera os valores que estão dentro desses endereços de memória. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nas aulas. Valeu!